Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 92 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2019. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Hoje é dia das quartas na Ordem, já sabe, das 17 às 20 horas, todos os caminhos vão dar ao auditório do edifício sede da OCPCA. O tema para hoje é os procedimentos de fecho de contas e seus efeitos tributários, parte 3. O orador é o contabilista, membro OCPCA, Helder Kalemba. Já sabe que a entrada é gratuita. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Sistec e a Eticadata desenvolveram um software que está na linha da frente para validação pelas autoridades fiscais. Dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA. Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado. E os nossos preços são bastante atrativos. Sistec Soluções. Hoje vamos ter o grato prazer de entrevistar o Dr. Adilson Sequeira, coordenador do Grupo Técnico para a Implementação do IVA em Angola. Dr. Adilson Sequeira, bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Nós é que agradecemos pelo convite. Dr. Adilson esteve presente na qualidade de um dos preletores do seminário sobre o IVA organizado pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, quando faltava 1 mês e meio para a sua implementação. O seminário serviu para esclarecimento das dúvidas dos empresários, contabilistas e interessados e durante o evento foi explicado qual o melhor regime para os diferentes tipos de empresas nesta fase, qual o impacto social do IVA, isenções, a necessidade de regulamentar os conceitos, entre outros temas. Durante o evento foi igualmente assinado um acordo de parceria entre a OCPCA e a AGT, que visou, entre outros objetivos, traçar as linhas mestras da colaboração entre ambos e formalizando a criação da Task Force de esclarecimento de dúvidas sobre o IVA. De hoje em diante, vamos incorporar o espírito do esclarecimento das dúvidas aos empresários e contabilistas sobre o IVA, trazendo ao programa os preletores do seminário. O Dr. Adilson Sequeira abordou o tema das obrigações fiscais e declarativas do IVA dos contribuintes, sujeito passivo, e dos contabilistas da OCPCA. Dr. Adilson Sequeira, vamos começar por fazer um balanço do que aconteceu durante o seminário. Muitas dúvidas e algum ceticismo foi levantado pelos participantes, mas na verdade muitos esclarecimentos também foram feitos. Gostava de começar por perceber o que foi alcançado com a realização deste seminário, o que ainda está por alcançar. Obrigado, Cristina. Um dos pontos importantes relativamente no seminário foi o acordo que a Ordem dos Contabilistas e a AGT firmaram relativamente na cooperação, em especial ligado aos temas do IVA. Esse foi um dos marcos importantes. Infelizmente, o tempo não foi muito favorável relativamente nas questões que os contabilistas colocaram, porque o tempo foi muito curto. Então, houve muitas perguntas em abertas e há muitas respostas que os contabilistas
contabilistas queriam ouvir. Infelizmente o tempo não ajudou e este foi uma das grandes desvantagens relativamente ao foro. Mas pelo menos deu para notar a pulsação a nível dos contabilistas e o interesse de muitos contabilistas relativamente na matéria do IVA, mas também deu para notar que há pouca informação a nível do IVA por parte dos contabilistas, que muitos ainda carecem de mais informações, e também deu para notar que há muitos contabilistas só estão a despertar agora, não diria todos, mas vários, pelo menos deu para notar. Pensavam que o IVA fosse uma brincadeira, não estavam a levar a sério. Exatamente. É que muitos contabilistas hoje têm um nível, a nível do entendimento do IVA, que começaram já a estudar com a AGT desde o momento da projeção do próprio diploma, e hoje têm um nível muito mais avançado. Não são muitos contabilistas, infelizmente, porque houve pouco interesse por parte de muitos. Mesmo nós alertando que é preciso estudar, é preciso se envolver, porque o IVA vai ser implementado. É uma vontade não da AGT, porque o IVA não é da AGT, é uma vontade do governo. O IVA foi implementado por o governo e a Assembleia aprovou aquilo que foi a proposta do governo. Então, temos o IVA. Infelizmente, muitos contabilistas vão ter que começar a estudar agora, em especial aqueles que não estudavam a matéria, verificavam que não iria avançar, mas felizmente, digamos assim, o IVA avançou, está publicado, temos já em portas os regulamentos a sair. É mais uma era na vertente da matéria fiscal. A questão mais levantada foi se está tudo aposto para o arranque do IVA. As empresas queixam de que não há eletricidade, internet em todo o país, quando fazem referência aos 162 municípios do país, alegando que as condições estariam criadas apenas em Luanda e arredores. Doutora Deus, afinal, que condições são necessárias para a implementação do IVA? O que precisa ser feito para preparar as empresas do ponto de vista técnico, tecnológico, humano e material? E já agora, quanto tempo precisa uma empresa, de facto, para preparar-se para o IVA? É o seguinte, relativamente à questão que colocam, que não deixa de ser importante e pertinente, que é relativamente à questão das condições de internet, de energia. É válido essa preocupação, mas numa primeira fase, para nós não nos preocupa muito, porque o IVA vai ser de forma faseada, ou seja, existem os três regimes, que é o regime geral, o regime transitório e o não sujeição. Todas as exigências a nível do código vão centrar-se no regime geral. E o regime geral, estamos a falar dos grandes contribuintes. Já atualizamos a lista, que vai ser publicada a qualquer momento no Jornal de Angola, na página da AGT, cerca de 421 contribuintes. Esses 421 contribuintes são os contribuintes que vão estar obrigados a ter todas as obrigações fiscais e declarativas no âmbito do Código do IVA. Todas aquelas exigências que tem no Código do IVA é somente para esses 421. O restante é por adesão. Aquele contribuinte que está fora de Luanda, que tem problemas de energia, tem problemas de internet, que não é grande contribuinte, só vai aderir ao regime geral para estar equiparado aos grandes contribuintes por adesão. Caso ele não queira, tem mais ou menos 1 ano e meio, que é de 1 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2020. E se neste período as condições não melhorarem? É que as zonas que estão com este problema desde sempre. O que é que vai acontecer? A nível das condições, a AGT está a preparar condições relativamente a essa questão da energia e da internet. Em que aspecto? Nós, durante esse período transitório, durante esse período de 1 ano e meio, nós vamos criar condições nas regiões tributárias e em alguns pontos do país a nível das repartições fiscais. Não vamos assumir que serão todas, mas pelo menos em pontos principais. Vamos criar uma central onde vamos colocar disponíveis computadores com internet para este fim exclusivo, que o contabilista, por exemplo, tem alguma dificuldade ou a empresa de submeter a sua declaração. Vai até a região, a repartição que tem esse centro de apoio ao contribuinte, lá vai encontrar internet, vai encontrar energia, caso haja alguma falha, terá com certeza o gerador, então vai poder submeter normalmente a sua declaração. E vamos procurar criar condições de ter pelo menos algum técnico da AGT lá disponível para apoiar naquilo que for possível e necessário. Isto
vai ocorrer durante o período transitório. De imediato será para os grandes contribuintes. Vamos dar só aqui um exemplo. Os bancos. Um banco tem condições, o banco tem internet, o banco tem gerador. Por exemplo, a entrega da declaração periódica do mês de julho é entregue de 1 de agosto a 31 de agosto. O banco só precisa tirar alguns minutos durante este período para submeter. Estamos a falar de grandes contribuintes. Esses têm condições. E é um problema muito sério a ser visto aqui. Já ouvi noutros fóruns pessoas a dizerem que existem grandes contribuintes que não estão preparados para a implementação do IVA. E um dos problemas que levantam é precisamente o software. Eu pergunto, o decreto presidencial 149/13 é de 1 de outubro de 2013. Se hoje um grande contribuinte diz que não tem condições, tem problemas com o software, temos que tentar perceber, nunca teve software, ou esteve a usar um software que não vai ser certificado. Isto é um caso extraordinário que deve ser apresentado em fórum próprio. Não podem vir ao público afirmar que não estão em condições de aderir ao IVA por falta do software. Até onde sei, os grandes contribuintes têm tratamento privilegiado, porque há sempre um gestor da repartição dos grandes contribuintes que faz este acompanhamento. Então esses gestores nunca identificaram este problema, porque se é este o caso, vamos ter dois problemas. O que é que os gestores nos grandes contribuintes fazem com os seus clientes, com os contribuintes que têm que acompanhar? Quando detectam anomalia, não há encontros pedagógicos para melhorar o controle interno. Numa fase como esta, um grande contribuinte alegar falta de software. O que é que não está bem aqui, doutora Dilson? Eu particularmente sempre estive na área da fiscalização Muito e na bem. fiscalização dos grandes contribuintes. Muito bem. Eu não conheço nenhum grande contribuinte que faz faturação em faturas imprensas tipograficamente. Grande contribuinte. O que eu saiba até hoje é que todo grande contribuinte tem um software. Mínimo não, mas... E os grandes contribuintes têm um departamento de contabilidade e a contabilidade é feita diariamente. E não só. Existem grandes contribuintes com 3, 4 técnicos de conta. Há grandes contribuintes que têm mais de 4 ou 5 técnicos de conta certificados pela ONU no departamento de contabilidade. Estes são os certificados. Existem mais contabilistas não certificados, mas que lidam diariamente com a informação. Estão Estamos ali a falar a tratar. de grandes contribuintes. E eu conheço grandes contribuintes que internamente não têm membros certificados, mas têm os contabilistas que são os assistentes das empresas que auxiliam neste serviço e estão ali diariamente a tratar a informação. O que é que está a faltar? Por que é que alegam que não estão preparados? Exatamente. Foi bem dito que desde 1 de outubro de 2013 que a lei foi publicada do regime das faturas, que foi alterada agora dia 3 de porque dezembro de agora 2018. pegam-se no decreto 292 para dizerem que não têm condições para... Não é- O decreto 292 só foi alterar o que já existia desde Exatamente. 2013. E que também já obrigava que tinha que se utilizar programas de faturação. softwares de faturação. Aquela linguagem de que tinha que ser por computador e feita em ordem Excel, os contabilistas tiveram cuidado de alertar que não. É computador sim, mas software que permitisse numeração sequenciada. O que se fez agora a nível da implementação do IVA só foi referir que todo aquele software que é utilizado, em especial numa primeira fase a partir de 1 de julho, pelos grandes contribuintes, devem ser validados pela administração fiscal e vai ser atribuído um certificado já daquilo que existe. Ou seja, não vai se exigir que os grandes contribuintes comprem outros softwares. Só para ter uma ideia, nós temos no portal de contribuinte 80 produtores de software já inscritos e 67 já solicitaram a validação fiscal. E nós temos em volta de 20 softwares que já estão prontos para serem validados. Já está disponível no site da AGT, tem uma aba que é o IVA. Nesta aba do IVA tem uma parte dos softwares. Já está publicado todos os softwares que estão em processo de validação. Todos 60 e tal softwares. Então é só verificar que são muitos softwares de várias versões já disponíveis. Vamos atribuir o certificado daqueles que fiscalmente já estão validados. E muitos deles são dos grandes contribuintes.
E há mais um parênteses a crescer aqui. Há grandes contribuintes com departamento de contabilidade, departamento de fiscalidade, e de fiscalidade tem estado a lidar com todos os impostos, e o IVA vai ser mais um imposto que é para ser tratado. E quem lida com os impostos não está a pôr o IVA de parte. Claro que está a par destas mudanças, e então acho que tem que começar a verificar aqui um outro motivo, e muito forte, para alegar falta de condições no caso dos grandes contribuintes. Exatamente. Porque todos os outros têm então 2 anos para aderir ao regime principal, enquanto isso reúne condições. Agora, um outro problema também pode vir a ser, se eu sou do regime geral, interessa-me ter relação comercial com quem é do regime geral. Aí sim é que começa o conflito, porque se a minha relação comercial for com um grupo que só está no regime transitório ou na não sujeição, aqui se calhar criamos algum problema. O que é que o Dr. Adilson pode dizer sobre isso? Bom, rigor, a relação seria regime cada um com o seu, e nunca separar. O regime não pode ser um empecilho da relação entre clientes e fornecedores, ou na escolha de diversos fornecedores. Ok. Aqui pode ter a escolha daquele que apresenta a melhor oferta a nível de preço e qualidade do bem ou do serviço. Esse Bem. deve ser o ponto principal, não na questão do regime. E também é bem verdade que o regime geral será visível, porque quem adquirir algum bem ou algum serviço de alguém do regime geral, com certeza que vai dar conta que é do regime geral, porque vai verificar que na fatura emitida tem Consta o o IVA IVA. liquidado. Logo, este obrigatoriamente é do regime geral. Então, quem suportar, se for do regime geral, vai poder deduzir mensalmente tudo aquilo que adquire. Se ele adquirir um bem em alguém que não tem o IVA na fatura, das duas uma, ou aquele bem ou serviço que está a adquirir está isento, ou é de um outro regime, que é do transitório ou do não sujeição. Agora, não é por estar no regime, é a prática a nível do preço ou da qualidade do serviço é que tem que ditar a relação entre eles. É bem verdade que muitos vão dizer, então eu tenho que me relacionar com quem não está no regime geral, porque a tendência da aplicação do preço pode ser mais baixo, porque aquele tem inclui IVA. Devemos ter atenção que hoje o preço é alto por causa da cascata que existe hoje no imposto de consumo. Ou seja, hoje há dupla tributação, que é imposto sobre imposto, e essa cascata só pode ser quebrada com a introdução do IVA. Eu vou dar aqui um exemplo prático que é muito utilizado, que é o caso da cerveja. Antes da nova pauta aduaneira e com a entrada do IVA, são 3 momentos. Até antes de agosto de 2018, a cerveja estava em volta de 70%. Ou seja, quem produzia a cerveja tinha que pagar imposto de consumo sobre a produção de 70%. E quem importava também tinha que pagar imposto de consumo de 70%. Implica aqui, eu sendo um produtor de cerveja, eu ao produzir a minha base em si, pese embora algumas matérias-primas estavam isentas, mas serviços ou algumas matérias já tinham imposto de consumo, como a AIA já referiu, por exemplo, na produção da água, a própria garrafa, o rótulo, a tampa, tudo tem imposto de consumo e eleva a uma porcentagem muito alta. Ou seja, a água e luz que é utilizada para a produção, tudo faz parte da base da formação do preço, tem imposto de consumo. Só que o produtor, ao calcular, tem que incluir mais 70% sobre essa base. Implica que é 70% sobre as várias taxas de imposto de consumo que variava de 10% a 70% ou 80%. Esse é antes da nova pauta. Implica que calculava e entregava ao Estado. Na formação do preço, o que ele incluía? Todo aquele imposto de consumo da base, mais o próprio custo, mais o imposto de consumo sobre a produção e vendia. Implica que qualquer grossista ao ir comprar a cerveja já suportava no mínimo 70%. E se for, por exemplo, uma indústria hoteleira, ao comprar a cerveja, ao vender sobre aquela base, tinha que incluir mais 10%. 10%. Aquela ideia de que estou na hotelaria a comprar, por exemplo, a cerveja, estou a pagar 10%, não é 10%, aquilo é no mínimo 80%, que é os 10% da hotelaria, mais os 70% no mínimo do produtor. Exatamente. Muito Agora, bem. a nova pauta aduaneira de 2017, que entrou em vigor em agosto de 2018, reduziu a porcentagem, tinha 80%, 60%, 70% para 30%. A taxa máxima ficou 70%. Implica que, mesmo assim, não quebrou a cascata, porque Não quebrou. manteve Continuamos imposto de a ter consumo. imposto sobre imposto. Só que há uma franquia de imposto que o empresário deixou de pagar, que é de 70% para 30%. Deixou de pagar 40%. 40%. E a cerveja baixou? Não.
implica que aquela percentagem de imposto de consumo que o empresário deixou de pagar ao Estado constituiu lucro para o empresário que manteve o preço. E se Porque ele não teve cuidado de reduzir o preço. Exatamente. Já eram 100 por causa do consumo que chegava a 80, 70, 80. A pauta aduaneira reduziu em 70%. Ele nunca foi ele que teve cuidado de alterar o seu preço. É aquela máxima do mercado. Se eu produzo 10, vendo tudo, não tenho interesse de baixar o preço. Eu vou baixar o preço quando tem uma concorrência ou tenho muito estoque para poder vender. Não estamos a levantar aqui um problema. Os consumidores da cerveja vão ir reclamar com os vendedores. Deviam ter baixado o preço. Sim, mas a questão é que quem consome tem que sentir o peso a nível do imposto. Porque também não é... Como só consumimos e não temos cultura fiscal, olha, nem percebem nada e caem... É só consumir. Exatamente. Só consumir, e não só relativamente a isso. Agora, baixou para 30. E muitos assumem que a cerveja ainda subiu um bocado. Implica que aquela franquia também constitui o lucro do empresário. Agora, o que vai acontecer com o IVA? Aqueles 30 vai baixar para 14. E o 14 o empresário ainda recupera. O 14 não entra para a formação do preço. Do preço final. Implica que toda a base que é calculada, mesmo aquele imposto de consumo que havia, matérias-primas, já não vai fazer parte da formação do preço. Simplesmente vai ser o custo, põe a margem de lucro e vai se aplicar mais os 14%. Pois, os 14% não vai concorrer para a formação do preço final porque é um imposto a ser recuperado. Exatamente. Entra no pacote das deduções. Por exemplo, se ele cobrou 15 ao grossista, se ele suportou 10, só entrega 5 ao Estado, assim que é a recuperação. Logo, os 10 que ele suportou não entra para o preço. Essa é uma grande vantagem do IVA. Os doutrinários dos outros países já assumiram. O IVA é o melhor imposto do mundo. A única desvantagem do IVA que acontece em muitos países é quando o reembolso não funciona. Se o reembolso não funcionar, é mau IVA. Como é que os outros países estão a encarar a dificuldade a nível do IVA? O contribuinte tem um crédito, solicita a administração fiscal e a administração fiscal não dá o crédito. O que acontece? O empresário vê-se com crédito avultados na administração fiscal pendurado, é dinheiro que ele poderia utilizar para fazer investimento, fica preso na administração fiscal, que infelizmente ele só tem duas formas: ou fechar a empresa porque o crédito é muito e não consegue sobreviver, ou tem que incluir parte desse crédito no preço para poder recuperar no consumidor final. Implica que ele vai acabar por repercutir no preço, recupera no consumidor e ainda vem a recuperar na administração fiscal. Mas isso por culpa do reembolso, e muitos países estão a sofrer por isso. Mas Angola, que já está-se a deparar com essas realidades menos boas, já está a prever um cenário mais confortável. Exatamente. Os reembolsos em Angola vão funcionar. A estratégia que foi montada, esperamos que sim, e acreditamos que vai funcionar, porque não existe, digamos assim, em outros países. Porque nós verificamos não só as dificuldades hoje da administração fiscal em compensar, mesmo verificamos a pressão do tesouro, mesmo verificamos o problema dos outros países. Então criou-se uma estratégia a nível de reembolso para que não crie os problemas com os outros países. Ou seja, o ponto ótimo de cada país é o ponto inicial para Angola, mesmo com os problemas que Angola vive. O que é que se fez? Do IVA efetivamente arrecadado diariamente vai cair numa conta específica, e essa conta diariamente ela é zerada, em que 60% fica destinado a gasto público e os 40% vai para uma conta de reembolso que nos termos do Código do IVA é gerido pelo Presidente do Conselho de Administração, mas para um único fim: reembolsar os créditos dos sujeitos passivos. Não tem outro fim. Implica que essa conta de reembolso só sairá dinheiro em duas formas: primeiro, para devolver ao contribuinte, ou sair para ir para a CUT, mas em formato de certificado de crédito, porque nós verificamos que o reembolso tem dois formatos, mas o contribuinte é que escolhe. Ou em dinheiro, implica que nessa conta de reembolso vai sair o dinheiro para reembolsar, ou o contribuinte escolhe o certificado de crédito. Suponhamos que o contribuinte tem um certificado de crédito no valor de 500 mil kwanzas. Implica que ele poderá compensar em um outro imposto, não importa qual, ele é que escolhe, mas vamos supor que vai recuperar no IRT. Implica que vai deixar de pagar IRT no valor de 500 mil kwanzas, recupera. Só que agora a conta de reembolso terá que tirar os 500 mil kwanzas e canalizar para a conta única do Tesouro, porque não vai entrar 500. Haverá 500 de IRT que não vai entrar. E mas vai sair da conta dos reembolsos, porque eu já solicitei para compensar. Exatamente. E assim sucessivamente. É só sem esses dois fins. Muito bem. Então não há outra Quando isso forma. começar a funcionar, voltamos a estar aqui e vamos tentar não há problema. E nós estamos a montar
montar a máquina, estamos a montar a equipa O IVA para isso. vai ou não aumentar o custo de vida das populações? Esta é a pergunta do prato do dia. Mas, por exemplo, eu vou criar aqui um exemplo simples. Se um grande contribuinte for comprar uma mercadoria onde a não sujeição tem relação comercial com um contribuinte da não sujeição não tem IVA. Não tem, não vai Mas cobrar. ela, ao vender à população, vai incluir o IVA. Sim. Mas depois temos aqui um da não sujeição a relacionar-se com um da não sujeição. Quem não é da não sujeição há de vender mais barato, porque não tem IVA incluído. Mas quem for do geral vai vender mais caro porque tem IVA incluído. Aqui não vamos estar num cenário de concorrência desleal. Ou seja, a não sujeição vai vender sempre mais cedo em relação àquele contribuinte que é do regime geral. Depende. O que acontece? O IVA na importação é para todos. Grande contribuinte ou não. Ou não? Implica que Quem for da não sujeição e mandar vir a sua mercadoria de fora, tem IVA. Ele só não vai levar a dedução. Exatamente. Porque não liquida. Exatamente. Porque a conversa da dedução tem que ser para alguém que liquida. Exatamente. Muito bem. O que é que vai acontecer com não sujeição? Vai pôr no preço. Que é exatamente o que acontece. Vai acrescer o seu preço. Exatamente. É mais Aquele um 14 custo da mercadoria vendida. Exatamente. O que acontece? Praticamente vai dar ela por ela, vai dar quase o mesmo. Suponhamos que o fornecedor é o mesmo. O grande contribuinte vai comprar. O da não sujeição ao transitório também vai comprar. Vai importar os dois. Tem 14% os dois. Só que qual é a diferença? O grande contribuinte ao vender não vai incluir no preço. Vai pôr a sua margem de lucro em 14% e vai recuperar. O que vai acontecer com a não sujeição? Como ele não liquida, vai colocar os 14%, vai pôr no preço e vai cobrar. E não haverá muita diferença relativamente àquilo que os grandes contribuintes vêm a vender. Mas haverá diferença, sabe porquê? Por causa da questão dos lucros, porque se ele vende a 50 Sim. e a minha margem vai ser 10, eu vou ter que vender a 60 mais 14 IVA. Sim. E quem comprou a ele, que é da não sujeição, vai vender só a 60. Por isso, o regime geral tem 60 mais 14% IVA e o da não sujeição só vende a 60. Sim, mas há uma diferença. Se verificarmos o regime geral e o regime de não sujeição. Não sujeição, nessa relação comercial. Os dois importaram 50. 50. E pagaram mais 14% sobre 50. Ok. Implica que o regime geral terá, na sua formação de preços, 50, 50. mais 10, que é a margem de lucro, que dá 60, ok. e vai ter mais os 14%. Ok. E ele, quando tiver que entregar ao Estado, vai fazer os 14% da venda menos os 14% da compra. Zero. Exatamente. E vai entregar a diferença aos cofres do Estado. Ok. Já é diferente do não sujeição. O não sujeição, o que é que ele terá na formação do preço? Ele vai ter os 50, que é a base, mais os 10 do lucro, mais os 14% da aquisição. Sim, porque me veio de fora e está lá Exatamente, incluído. porque ele não liquida. Não liquida. Então implica que o valor total é que ele vai vender a quem vem comprar. Só que quem vem comprar vai verificar. Não cobrou, então não tem IVA. Não, tem IVA, só que está incluído no preço. Está embutido, é invisível. Exato. É É o que invisível. acontece hoje. Vai, por exemplo, ao supermercado. Vais para lá e vais, por exemplo, eu quero comprar uma cerveja, uma gasosa ou uma água. Vais ver a fatura. Quanto é que dá a fatura? Por exemplo, da água. Vamos supor que são 99 kwanzas. Está lá. Estava em imposto de consumo? Não. Mas tem. Está embutido no preço. Aquele imposto de consumo veio de quê? Ou da produção ou da importação. É exatamente o que vai acontecer Esses com o IVA. 90 é um valor com o imposto incluído. Exatamente. Se for o 10, que vale a 110. Exatamente. Ok. Já está lá incluído. As pessoas não veem, mas está lá. Está lá Implica que é exatamente o que vai acontecer. E essa mecânica acontece em toda a parte do mundo. Porque todos os países têm um regime de não sujeição, que é a exclusão, que é o caso do não sujeição. Só que o nosso é tão alto que exclui muitos contribuintes, dado o nosso nível de informalidade. Caro ouvinte, é a edição 92 do Contas na Hora. Temos em estúdio a doutora Dilson Sequeira, o coordenador do Grupo Técnico para a Implementação do IVA em Angola. Dia 1 de julho de 2019 entra em vigor o imposto mais famoso de todos os tempos em Angola. É o momento de intervalo. Até já. Caro empresário, o IVA foi aprovado e vai ser implementado a partir de 1 de julho de 2019. O ponto crítico das obrigações declarativas para todos os contribuintes alvo do IVA é um software. A Sistec e a Ticadata desenvolveram um software que está na linha da frente. Para validação pelas autoridades fiscais, dê-nos a oportunidade de podermos fazer uma oferta para o seu caso. Software gratuito para até 8 milhões de kwanzas de faturação por ano. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime transitório. Soluções para qualquer empresa que esteja no regime do IVA.
Temos conversores para praticamente todas as outras aplicações do mercado. Temos soluções que podem complementar o software não certificado e os nossos preços são bastante atrativos. Sistec Soluções. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. Caro ouvinte, estamos na segunda parte do Contas na Hora, edição 92. Estamos em estúdio a doutora Dilson Sequeira. Estamos a tentar aqui perceber se os preços aumentam o custo de vida das populações ou não. Depende, cada caso é um caso e deve ser estudado nos dois sentidos sempre. Mas agora vamos entrar aqui num ponto. O Orçamento Geral do Estado prevê para este ano uma arrecadação de impostos com o IVA superior a 200 milhões de kwanza. Estaremos diante de otimismo exacerbado? Que dados de que países demonstram que o IVA ajudou a recuperar economias com crescimento negativo? É o seguinte, das visitas que nós fizemos a vários países, porque nós não criamos o IVA do nada, nós fomos ver determinadas práticas para ver o que cada país tem, para ver os erros, as falhas dos outros, para não voltarmos a cometer esses mesmos erros. E deparamos com uma situação. Todos os países que têm IVA, o IVA constitui a maior fatia da arrecadação. Ou seja, só compete com o IVA o imposto petrolífero. Todos os outros não conseguem competir com o IVA. E existem países que o IVA representa 38, 40, quase 50% do orçamento geral do Estado. E a outra diferença é tudo. É impostos e outras receitas que não é de imposto. Nesse caso estamos a falar de outras taxas que o Estado cobra. Também faz tudo parte do OGE, são serviços. Mas só de tudo isso, 38, 40, quase 50% constitui o IVA. Ou seja, agora nos perguntamos, dos 190 e tal países a nível do mundo, mais de 160 adotaram o IVA, tem alguma explicação. E na SADC, todos adotaram. Menos Angola. Menos Angola. Tem alguma explicação. Ou seja, já dá para notar que é uma das fontes de arrecadação de receita a nível de todo o governo de cada país. E verificamos que o IVA é uma máquina fiscal que ajuda não só a recuperação da economia por parte de que os consumidores acabam, porque quem financia o IVA é sempre o consumidor final. Agora, cabe agora ao Estado de cada país, com aquela franquia do IVA, poder cobrir as despesas a nível da qualidade daquilo que é a despesa que é verificada no verdadeiro sentido, como acontece em outros países, que o IVA de facto é uma fonte da arrecadação de receita e contribui de facto. Olha só o caso, por exemplo, português. Portugal havia um tempo que estava em crise, havia crise econômica em Portugal. Portugal implementou o e-fatura. Esse e-fatura, na realidade, é o que nós temos hoje, que é a nossa comunicação eletrônica. Aquilo é como se fosse um e-fatura português. Só que o deles tem a questão já da componente do consumidor final. E isto nós também vamos desenhar em 2020 para entrar em 2021, que é criar benefícios fiscais para os consumidores finais. Por isso é quando vamos às lojas, obrigatoriamente nos vão perguntar se queremos o NIF na fatura, atendendo a atenção de que vamos isso poder também deduzir. Nós vamos fazer. Isso aqui não há dúvida. Nós também vamos chegar a isso. Vamos chegar, sim. Com a criação do e-fatura, implica que foi combatido grande parte da fraude. O que se verificou antes do e-fatura? Grande parte da receita do IVA estava a ser diluído a nível da fraude, da evasão. Havia muito dinheiro que é do IVA fora dos cofres do Estado. Muitos comerciantes cobravam o IVA, mas não entregavam ao Estado. Com a comunicação eletrônica que é a partir do e-fatura e a mobilização da própria população a nível de que tem que ajudar o Estado no combate à fraude e à evasão fiscal, isso fez com que aumentasse o nível da arrecadação, que é a redução da fraude e da evasão fiscal. Foi uma das formas que também ajudou Portugal a sair da crise. Tudo por causa do IVA. Cabo Verde também tem um exemplo prático. Cabo Verde tem uma taxa de 15%. E houve um determinado ano que houve um incêndio que na Ilha do Fogo, um dos vulcões saiu em erupção e praticamente danificou
toda a cidade. E o que o governo fez? No ano logo a seguir, no Orçamento Geral do Estado, aumentou 0,5% do IVA. O IVA passou a ser 15,5%. Aquele 0,5%, todo aquele dinheiro, o Estado injetou na Ilha do Fogo, ou seja, para recuperar reconstruíram a cidade. E no ano seguinte voltou. Implica que o IVA ajudou a recuperar aquela cidade. Quem financiou foi o próprio povo cabo-verdiano naquela ilha. Foi uma estratégia de governo. Vou deixar aqui um TPC que vamos tratar dele. A resolução deste TPC, Trabalho para Casa, vai ser trazido aqui no Contas na Hora em janeiro de 2020, porque vamos querer perceber o que é que nós podemos ver e dizer assim, isto foi fruto da implementação do IVA nos últimos 6 meses. Exatamente. Esse exemplo de Cabo Verde é fantástico. Então vou estar curiosa em querer saber primeiras receitas em sede de IVA, em que o governo usou exatamente, o que é visível olhar, um hospital, uma escola, o que é que foi feito quando passamos por aí, e sabe que todos nós estamos direto ou indiretamente envolvidos com esta implementação do IVA, há de ser motivo de orgulho. Graças ao IVA, os primeiros 6 meses têm esta referência, mais aquela, mais essa. E o doutor Adilson fica com este TPC. É a aluna a deixar o TPC para o professor. Exatamente. Pronto, e vamos ter este prazer de abordar este tema aqui, sim senhora. Vamos agora aos temas do seminário. Pode, por favor, um resumo básico sobre os regimes existentes, suas características e vantagens de cada regime, ou seja, que regime é mais apropriado para cada empresa? Um dos segredos do Código do IVA está nos regimes. Ou seja, dificilmente um contabilista vai compreender o código se não dominar os regimes. Quem conhecer bem os regimes, com certeza absoluta, tem a porta de entrada para compreender as normas do código do IVA. E os regimes não são tão complexos. Simplesmente os contabilistas devem perceber o seguinte: há um teto que vai dividir os regimes. Ou seja, vamos colocar aqui a baliza dos $250 mil. A lei faz remissão na lei das micros, pequenas e médias empresas. Só vê a partir dos artigos 60 em diante. Estamos a falar de $250 mil. Essa é a base. Transformando em kwanza no câmbio de hoje, estamos a falar em 65 milhões de kwanza. Esse é mais ou menos, hipoteticamente, assumindo no câmbio de agora. Esses 65 milhões de kwanza, estamos a falar de volume de negócio, operações de importação anual. Quem tiver acima deste valor está hipoteticamente no regime geral. Essa é a regra geral. Quem tiver abaixo está no regime de não sujeição. Eu vou primeiro falar do regime de não sujeição. Quem tiver igual ou abaixo de $250 mil, equivalente a 65 milhões de kwanzas, agora, de volume de negócio ou operações de importação, estamos a dizer que está no regime de não sujeição. Esse regime começa agora, 1 de julho de 2019, e não tem prazo, mesmo 2021 em diante, continua. Desde que o volume do negócio não aumente, fica eternamente na não sujeição. Exatamente. Pode sair deste regime? Pode, por renúncia. Basta renunciar, submeter a declaração de alteração da atividade à administração fiscal, dizer que não quer esse regime, quer o regime geral. E o que pode levar um contribuinte a recusar a permanência no não sujeição e ir para o regime geral? A relação comercial? Sim, também. Um dos pontos é o quê? Primeiro, esse regime não pode incluir o IVA na fatura. Não. Toda aquela exigência do código não lhe é aplicável. A única coisa que lhe é aplicável é o mapa de fornecedor. Implica que há um benefício deste regime, que está nos artigos 160 em diante, que são 10% do IVA suportado. Ou seja, os contribuintes desse regime mensalmente submetem um mapa de fornecedor, onde terá todos os contribuintes do regime geral. Implica que todos os contribuintes que liquidaram o IVA na fatura. Durante o mês, todos aqueles fornecedores que liquidaram o IVA na fatura, 10% do total do IVA suportado mensalmente para este regime constitui adiantamento do seu imposto. Vai ir para a coleta do seu imposto final industrial ou IRT. Porque a lei diz sobre o imposto sobre o rendimento. Enquanto titular. Pode ser exatamente. IRT. Se for uma sociedade, é no industrial
industrial em abril ou maio do ano seguinte, em função do regime que ele se encontra a nível do imposto industrial, que na regra normalmente são do grupo B. Estamos a falar em abril do ano seguinte. Se for uma pessoa singular do grupo C do IRT ou do grupo B do IRT, estamos a falar no mês de março do ano seguinte. Mas se for uma microempresa certificada por INAPEM, pode recuperar esse valor mensalmente, porque o imposto que eles pagam, os 2% como de industrial é mensal, podem recuperar mensalmente. E estamos a falar de 10% do que ele suportou, independentemente se ele pagou ou não o seu fornecedor. Então, vou pegar aqui um exemplo simples. Se o não sujeição for comprar a um grande contribuinte em que inclui o IVA total 100 mil de IVA, ele já recupera 10% desses 100 mil. 100 mil que é O IVA, ele recupera 10%. Exatamente, quer dizer, 10 mil kwanzas já é o adiantamento do seu imposto. Mas para isto acontecer, de facto, deve informar mês a mês a administração tributária com quem é que ele está a suportar o IVA. Exatamente, que é a partir da submissão do então mapa de eles vão fornecedor. ser aqui uma espécie de fiscal de luxo da GT. Ou seja, é a mecânica do IVA. O IVA permite o policiamento. Ou seja, queres esse benefício, então tens que dizer quem é que você vender. Exatamente, é para policiar, para ter este benefício. Este aqui é o regime. Mas é um caminho ótimo, porque assim o grande contribuinte, os do regime geral, não têm hipótese de não declararem seja o que for, porque está alguém e eles nunca sabem quando é que há tantos da não sujeição a informarem que estão a suportar com eles. Sim, porque a não sujeição precisa desse valor. Precisa. E os grandes contribuintes, todos do regime geral devem declarar. Essa é a regra geral que não há, ninguém não deve declarar, devem declarar. Em caso disso não acontecer, pelo menos tem quem vai declarar por eles. Então nós vamos dar uma denúncia anônima, como exatamente, se fosse uma denúncia anônima. Esse é o regime de não sujeição. Não tem IVA, mas tem selo e tem consumo. Certo. Como é que vai ser? Consumo não, mas tem selo. Bem. Esse regime continua a pagar 1% do selo. Mês a mês? Mês a mês. Muito bem. Então é conforme estão agora. Exatamente. Muito Agora, quem é deste regime tem hoje imposto de consumo, porque existe, por exemplo, que é o caso de restaurantes, que anualmente não chega a este valor. Hoje tem consumo. Há muitos restaurantes, podemos ver na ilha, entre outros, que não chegam a 65 milhões ano. Mas tem muito consumo. dinheiro. Muitos não chegam. Hoje tem 10%. Esse 10% é para sair. O preço tem que baixar. Só que vamos ter aquele problema, não vão baixar o preço. Mas o preço tem Devia que baixar porque ele não vai ter mais os 10%. E vocês vão fiscalizar isso? Deviam fiscalizar. Existem os órgãos do Estado que velam pela questão da fiscalização dos preços, tem que garantir esta prática, mas o preço tem Polícia que baixar. Econômica, por exemplo, Polícia Econômica tem que estar em ação. Ministério do Comércio, INADEC. Algo que todo mundo deve saber e tem que estar mesmo patente. A partir de 1 de julho de 2019, imposto de consumo zero. Aparece nas faturas. Então, se eu que tenho ido a um restaurante comprar uma garrafa de água que custa 150 kwanza porque está incluído o consumo, agora já não vai custar 150 kwanza porque está incluído o consumo, agora vai ficar em 130, por exemplo. Exatamente. Os donos dos restaurantes sabem disso? Os contabilistas devem informar. Os seus contabilistas devem informar os seus clientes. Os contabilistas têm que informar os seus clientes. Sim. Doutora Dilson, esse programa é dos contabilistas. Por favor, comuniquem os donos dos restaurantes. 1 de julho não há consumo nas faturas, logo tudo que é produto vai baixar. Tem que ficar ligeiramente mais barato. E os consumidores normais têm que controlar isso. Começarem já a pedir as últimas faturas agora. E quando lá voltarem, têm que garantir que realmente o valor baixa ligeiramente. Exatamente. E também referi que, mesmo neste não sujeição, existem produtores pequenos. Sim, existem. Uma boa parte também são artesanais. Sim. Que pagam imposto de consumo sobre a produção. Também não haverá mais imposto de consumo sobre a produção. É zero. O consumo desaparece, ficam só com o selo e podem ser fiscais de luxo, entre aspas, informando a administração tributária com quem é que suportam o IVA para ganharem benefício de 10%. É o regime da não sujeição. Agora vamos para o regime transitório. Agora, antes do transitório, eu vou para o geral. Ou seja, quem tiver igual ou inferior a este valor é do não sujeição. Quem tiver
estiver acima é do regime geral. O regime geral tem que liquidar o IVA na fatura, implica que incluir o IVA na fatura, cobrar, tem que deduzir o IVA, implica que o que ele vai cobrar ao seu cliente, na formação do preço, tudo que suportou não entra para o preço, porque ele vai recuperar deduzindo. E também, em caso de crédito, pode pedir reembolso à administração fiscal. E também esse regime geral pode adotar o regime de caixa. Só adota o regime de caixa quem é do regime geral. Agora, o que é que isso quer dizer? Vai liquidar o IVA e deduzir o IVA quando receber e quando pagar, exatamente, porque é regime de caixa, é sempre pela diferença. Se não optar pelo regime de caixa, é sempre pela faturação. Exatamente. Sempre que faturar, tem IVA liquidar. Sempre que comprar, tem IVA deduzido. Mas terem aqui atenção que só vai aderir ao regime de caixa quem tiver volume de negócio ou operações de importações até 3 milhões de dólares. Estamos a falar em média de um pouco acima de 500 milhões de kwanza. Muito bem. Mas ainda tem um parênteses com relação ao regime da caixa. Eles têm que levantar qualquer coisa. Sim, o sigilo bancário. Implica que a administração a todo tempo pode pedir ao banco o extrato bancário para verificar se ele realmente recebeu dinheiro relativamente naquilo que ele está a declarar à administração As fiscal. empresas não têm essa cultura. Essa é que é a verdadeira prestação de conta. Agora, mas não há limite para dois setores, energia e água. Posso até citar duas que todo mundo conhece, que é a ENDE e a EPAL. Podem aderir ao regime de caixa, independente do limite do volume de negócio deles. Implica que eles só vão entregar o IVA entre o que efetivamente cobraram dos seus clientes, menos o que efetivamente pagaram os seus fornecedores. Entregam a diferença. Pelo menos aí não haverá um esforço por parte da sua tesouraria. Agora, quem está no regime geral a partir de 1 de julho? Os contribuintes cadastrados na repartição fiscal dos grandes contribuintes, que são 421 só. E os restantes que estão acima dos 250, que não são grandes contribuintes. Eles só vão para o regime geral a partir de 1 de julho por adesão. Mas a adesão implica alguns requisitos que também servem por não sujeição que queira aderir. Tem que ter um contabilista, toda a faturação tem que ser num programa de faturação devidamente validado pela GT, tem que submeter eletronicamente mensalmente as suas faturas e as aquisições, não pode ter dívida com o fisco e outros impostos e tem que ter o cadastro atualizado. Com esses requisitos que muitos têm, que já estamos a receber muitas cartas que querem aderir, implica que tem essas condições, implica que até tem energia e tem internet. Quem tem essas condições pode aderir voluntariamente. Durante quanto tempo? Tem 1 ano e meio. De 1 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Porque a partir de 1 de janeiro de 2021 só haverá dois regimes, o geral e o transitório. Mas vamos supor que um do transitório, que fica no transitório porque tem dívidas fiscais, aí chegar a 2021 não conseguiu pagar a sua dívida. Ele entra automaticamente para o geral. Mesmo tendo dívida. Exatamente. Exatamente. Agora, como inicialmente vai ser para os grandes, porque o regime geral é mais exigente, os outros só por adesão, criou-se aqui um regime transitório. Esse regime transitório vai operar durante 2 anos, 2019 e 2020. Implica que este regime transitório é mais simples, só são 3 artigos que está na lei que aprova o código. Todas as regras do código do IVA não lhe é aplicável. É como se fossem a pagar o imposto de selo. Como é que vai funcionar? Para alguns pode ser uma carga, para outros zona de conforto. E eu explico. Primeiro, só paga no regime transitório quem tiver sujeito nos mesmos termos do regime geral. Se algum contribuinte do regime transitório estiver isento nos termos do artigo 12 do regime geral, o artigo 12 diz que todos do regime geral estão isentos, que é o caso dos medicamentos, dos livros, daquela lista de bens diversos, estão isentos. Se no regime transitório tiver alguém que comercializa aquilo, produtos isentos, também fica isento do pagamento do IVA do regime transitório, aquele 7%. Implica que a grande vantagem. Sim, pode ser uma zona de conforto para muitos, que é o caso, por exemplo, de uma farmácia. Existem farmácias que têm medicamentos e brinquedos. Medicamentos estão isentos. Quem tiver no regime transitório só vai pagar 7% trimestralmente das vendas efetivamente recebidas dos brinquedos. Dos medicamentos, não. 0. Agora, existem farmácias que isso é só mesmo farmácia. Transitório é 0. Vai entregar a declaração a 0, mas não vai pagar nada. Contabilistas das farmácias estão atentos a essa explicação. É farmácia, estamos a falar
falar dos livros, existem supermercados que têm aqueles bens diversos da lista. Ok, os bens da cesta básica. Sim, e tem também outros bens que ele vende. Se teve, por exemplo, 100 mil kwanzas, que 70% daqueles bens diversos, 60 mil, implica que do transitório é somente sobre os 40 mil, mas efetivamente recebido. Tira 7% e entrega. Por isso que pode ser zona de conforto para uns, para outros não. Mas há uma situação para este regime. Tem as suas aquisições. Eles, quando fizerem uma compra no regime geral, vão lhes cobrar o IVA. Tem como deduzir? Tem, mas somente 4% do IVA suportado. Se ele suportar de IVA 100, 4 mil kwanzas vai poder recuperar. Exatamente. E recupera de que maneira? No IVA trimestral. Ele vai declarar o mapa mensalmente. Por exemplo, declara de julho em agosto, de agosto em setembro, de setembro a outubro. Vai declarar 4% de cada mês do IVA suportado, vai deduzir nos 7% do IVA que ele tem não inclui na fatura, não liquida na fatura. Não liquida na fatura. É um custo que ela assume. Que ela assume, e esse custo é diluído no imposto industrial. Isso não vai fazer com que os produtos aumentem o preço, já que ele vai ter que suportar mais esse. Mas ele... Era 1%, agora passa para 7%. Não, mas é custo. Mas aquele 1% hoje não vai para o preço. Quando o 1% do selo é cobrado... e fica na mesma rota. Exatamente, o preço já foi praticado. Sim, quanto maior for o valor, maior há de ser o valor a entregar em 7%. Exatamente, porque aqui o preço já está praticado. Esse 7% vai ser custo em 7%. Agora, no caso, por exemplo, da farmácia, um contribuinte, é só farmácia, não vai pagar os 7%. Mas se declarar o mapa de fornecedor, os 4% é crédito. Porque em algum momento ele pode querer vender alguma coisa. Aquilo constitui um crédito para ele. Não há reembolso, esse regime não permite reembolso. Mas aquilo é crédito. Caso ele venda alguma coisa e pode recuperar. E quando ele notar que há excesso de crédito, a título excepcional pode pedir à administração fiscal para compensar esse crédito num outro imposto. Muito bem. Doutora Dirson, falou sobre as obrigações fiscais e declarativas do IVA dos contribuintes, sujeitos passivos e dos contabilistas da OCPCA. Poderia, por favor, explicar quando foi do seminário? Falou sobre isso? Falou sobre as obrigações fiscais e declarativas. É obrigação, nesse caso, do sujeito passivo submeter a declaração periódica e a declaração de início. Isso é da empresa. Aí o contabilista é o auxiliar da empresa. O que a empresa vai fazer? Vai atribuir esta responsabilidade ao contabilista. Algo que é comum entre os dois. Segundo o que está no regulamento das declarações, que já está pronto para sair. Tem duas formas. Vamos supor o contabilista entra no portal, vai até a declaração, preenche toda a declaração. Antes de submeter, o portal vai lhe pedir a passe da empresa. O só facto do contabilista preencher a primeira assinatura vai pedir a passe da empresa. A passe da empresa é a segunda assinatura. A empresa tem duas formas. Ou entrega a passe ao contabilista, o contabilista passa a fazer, ou a empresa é que vai, verifica se o contabilista fez bem e submete. Essa é uma forma. Mas atenção que há empresas de especialidades já gerem um grupo de clientes dentro do portal de contribuinte. Certo. Nesta condição, o que é que vai acontecer de extraordinário? Sim. Primeiro, a empresa terá que nomear um contabilista. Sempre. Implica que, se o contabilista A está a submeter a declaração da empresa K, quando tiver que validar, tem que impor a passe da empresa K. Mas se o contabilista A está a submeter a declaração da empresa M, cujo contabilista é o B, o sistema não vai aceitar, porque ele não está no cadastro da empresa M. Implica que o sistema só vai permitir que submeta aquele contabilista que tiver no cadastro da empresa. As consultorias não é o número da empresa de consultoria, é o número do contabilista da empresa da consultoria. Agora a empresa vai ter que definir ou é o do dono da empresa, ou vai distribuir para vários contabilistas. Isso é o critério da empresa que vai definir. Mas agora, o que acontece é, vai ter uma passe, por exemplo, o dono da empresa, que tem vários contabilistas e vão ter a passe. Então todos podem entrar à vontade e submeter. Mas aquela passe é só de um contabilista. Implica que toda a responsabilidade é daquele contabilista. E depois submete... Os outros só auxiliam, porque estão todos nesta base de dados. Exatamente. Até onde sei, existe um utilizador na empresa em que todos estes clientes estão associados. Depois, esse utilizador é dado aos outros normalmente e vão trabalhando e vão preenchendo na altura da submissão dessas declarações periódicas. Esse é um lado. Agora, o outro lado que também é comum é ou a empresa é que faz, entra, submete tudo, faz, mas antes de validar
tem que ter a parte do contabilista. Aí o contabilista escolhe ou entrega a empresa para pôr, ou o contabilista vai primeiro verificar que está tudo bem, porque aqui a responsabilidade é dos dois lados, é por um ou por outro. Mas o que verificamos que, como muitos contabilistas dizem na prática, é que as empresas acabam entregando aos contabilistas. Por que se adotou amarrar, passo o termo, ao contabilista? Porque a tendência dos erros é mais baixa, porque prende-se que os contabilistas são as pessoas que têm a tendência de compreender melhor as contas a nível das obrigações declarativas face aos funcionários da própria... As empresas dão essa responsabilidade aos gabinetes de contabilidade. É igual, por exemplo, preencher o modelo 1. Não é qualquer um que preenche o modelo 1. Sim, nem é o contribuinte que preenche, é o contabilista. Exatamente. Doutora Dilson, esta conversa sobre o IVA nunca termina. Vamos ter que arranjar mais um programa para a doutora Dilson. Vamos deixar a doutora Dilson descansar. Voltamos novamente com outras perguntas, porque o IVA, e também vamos tentar perceber o que é que a Administração Geral Tributária já tem preparado para abraçar o IVA. Até lá já tem Até mais lá, coisa. daqui a 15 dias, voltamos ao estúdio para abordar então como é que a AGT está preparada de facto. Parece que o IVA vai ser tratado normalmente dentro das repartições fiscais, não é? Não, vai-se criar uma direção. Só que vai tratar de forma exclusiva do IVA. Ou seja, o regime geral vai se tratar num grupo específico durante um tempo. Agora, as repartições fiscais é que depois vão ter a incumbência de dar tratamento no regime transitório. Implica que o regime transitório vai ser tratado... Dois departamentos, mais ou menos. Um está a tratar do auditório e outro está a tratar do geral. Os transitórios vão estar em todas as repartições fiscais do país. Cada um vai tratar dos contribuintes domiciliados naquela repartição. O regime geral, seja dos grandes contribuintes, seja de qualquer repartição, vai ser tratado no grupo específico, na própria direção que vai tratar desse trabalho. Próxima vinda do Dr. Adilson cá, vamos tentar perceber como é que vai funcionar o Task Force entre a AGT e a OCPCA, o que é que já está preparado para a implementação do IVA. Estamos a um mês para a entrada em vigor do imposto mais famoso de todos os tempos em Angola, um imposto muito polémico. Uns dizem que não vai ser possível, é possível. Eu ando a dizer que acho que temos que começar a criar aqui comentários de conforto. E o meu comentário de conforto é, doutora Dilson, o IVA é como se fosse uma casa. Estamos a construir uma casa. Se esperarmos que ela esteja top de gama para entrarmos, nunca mais conseguimos entrar. Então é melhor entrarmos já e vamos acertando as pontas de um lado e do outro. É como o IVA. É melhor pensarem desta maneira, é mais confortável. Vamos ter muitas visitas pedagógicas, que a AGT também está a contemplar estas situações. Doutora Dilson, muito obrigada por esta passagem aqui. Valeu a pena a aula de que ia tentar perceber o que é que vai acontecer com o IVA. Muitos bons esclarecimentos. Quem tem situações extraordinárias ao ponto de não estar a aderir ao IVA já agora em 1 de julho e trata-se de um grande contribuinte, deve consultar diretamente a AGT e apresentar as grandes preocupações, porque não há regras sem exceção e as tantas encontram aqui um meio termo. Vamos supor que um grande contribuinte andou a usar um software esses anos todos e que agora chega à conclusão que esse software não pode servir, não vai ser certificado pela AGT por várias razões. Há softwares que os donos nem sequer residem em Angola e não querem dar acesso, então quer dizer que vai ter que começar do zero. Mas existem contribuintes, grandes contribuintes nesta condição. Por favor, identifiquem-se, contactem a coordenação para a implementação do IVA em Angola e para arranjar aqui o denominador comum entre as partes, que se quer mesmo é que todos consigam encarar o IVA não como um inimigo, mas como um amigo. Doutora Dilson, mais uma vez o nosso muito obrigada. Formação com qualidade é no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Inscrições abertas para formações em contabilidade, IVA, imposto industrial e outros impostos no Centro de Formação Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos no Belas Business Park, Edifício Luanda, primeiro andar, sala 101. Inscreva-se já pelo e-mail geral@mribeiros.com ou ligue para o 930 229 999. E assim chegamos ao fim da edição número 92 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é a hora das contas aqui na LAC. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.